A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma novidade. Queridos, nós queremos ter um relacionamento mais de perto com vocês e precisamos do seu contato. E nós criamos um mecanismo que você vai mandar um e-mail para o contato@apocalipsenaveia.com e você vai ganhar um livro totalmente gratuito, um e-book nosso, no seu e-mail. Isso é para nós mantermos contato diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante de toda a censura, para nós termos um banco de dados para mantermos relacionamento com vocês. Caso eles nos tirem do ar do Facebook, do YouTube, de todas as plataformas, de alguma forma nós vamos manter contato. Além do seu contato do telefone, né? Eu tenho um banco de dados de mais de 7.800 contatos. Muitas pessoas ainda não têm relacionamento direto conosco. E nós criamos esse mecanismo de ter o seu e-mail. Você vai mandar um e-mail para contato@apocalipsenaveia.com e você vai estar recebendo um livro totalmente gratuito, As Revelações do Apocalipse, um livro do pastor Carlos Cardoso. Então, não deixe de enviar, tá aí na descrição o e-mail, envie agora e você vai receber automaticamente esse livro, esse e-book, totalmente gratuito no seu e-mail, tá bom? Deus abençoe poderosamente, não deixe de fazer isso agora. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, aleluia, aleluia, Deus é fiel. Eu entrei aqui hoje só para a gente dar uma palavra, mas vai ser uma live breve e abençoada. Em nome de Jesus. Então, muitas coisas, né, estão ocorrendo e nós precisamos estar alerta. A informação, ela nunca é demais, né? Quando ela vem de uma fonte verdadeira, né? Nós estamos na consagração, nosso jejum está uma bênção, meus irmãos. Nosso jejum está uma bênção, né? Nós estamos vendo aí a manifestação do poder de Deus. Nós já temos uma irmã que foi curada hoje, estava com a perna inchada, com problemas na coluna, foi curada na hora da oração. E através das nossas atividades diárias, que nós já fizemos ontem e hoje, Deus já operou maravilhas. Glória a Deus, ainda dá tempo de você participar do jejum, ainda dá tempo. É só você entrar amanhã 6 horas, né? 6 horas nós estamos juntinhos aqui no YouTube, no Facebook, né? E graças a Deus, porque temos visto aí a confirmação do céu, né, meus irmãos? A confirmação do céu sobre aquilo que nós estamos executando em prol do reino de Deus. Eu sempre digo isso, o que importa é o céu estar nos assistindo. O céu está nos assistindo. Porque quando nós estamos com o céu nos assistindo, coisas sobrenaturais acontecem. Quando os céus nos assistem, coisas sobrenaturais acontecem. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Josiane, irmão Miros, irmão Cleidson, todos os irmãos que estão aí já, glória a Deus, como moderadores da live. Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu já vou começar aqui. Saiu uma lei lá no país Xing Ling, né? Eu acho incrível que o regime que assumiu o Afeganistão mata, como eles colocaram aqui na reportagem, pessoas efeminadas, né? Mata. Aí olha só. E lá no país Xing Ling proíbe agora a exibição de homens afeminados na televisão. A mesma coisa ocorre na Rússia. E lá no país, no Afeganistão, o regime que assumiu o país lá agora, mata. Assim como eles matam cristãos, eles matam pessoas afeminadas. E o governo americano, antes de sair de lá, meu irmão, entregou a lista na mão do regime que assumiu o país lá no Afeganistão de 20 mil pessoas que trabalharam para o governo americano, com todos os dados das pessoas. Eu fiquei sabendo isso hoje e eu fiquei horrorizado. Porque com certeza tinha pessoas afeminadas, como está aí na reportagem, nesse grupo que foi entregue ao grupo que assumiu o Afeganistão. E entregaram simplesmente cristãos, tinha no grupo, porque são pessoas estrangeiras que estavam lá, algumas não saíram. E o governo americano, no acordo com o regime que assumiu lá, entregou todo mundo. Então, muita gente vai ser morta com dados específicos ainda da religião, o sexo, tudo. Você já pensou nisso, meu irmão? Você já pensou em algo como isso? É muito sério. Aí agora lá no país Xing Ling, só pode falar em jornal pessoas autorizadas pelo governo. Só pode falar no jornal pessoas autorizadas pelo governo. Eles tiraram todos os direitos dos artistas, ninguém pode ganhar mais salário alto, ganhar muito dinheiro por ser artista lá no país Xing Ling. E em nenhum programa do país Xing Ling inteiro pode aparecer uma pessoa afeminada. E eu sempre digo que é o mesmo sistema que ocorre, na Rússia, né? E também lá no país ou nos países muçulmanos ou país que assumiu aí o Afeganistão. Aí enquanto nos países ocidentais é escancarado tudo quanto é tipo de orgia, tudo quanto é tipo de coisas maléficas, né? Então, é só Deus, né? Porque existe aí uma divisão, existem lugares que eles querem um controle absurdo, existem lugares que eles querem que as pessoas fiquem totalmente vulneráveis. Mas tá aí. E você não vai ver, meu irmão, a mídia falando mal disso daqui. Isso que é o mais incrível. Vocês sabiam que você não vai ver a mídia falando mal? Eles podem dar só uma pincelada, mas eles não falam mal.
porque todos estão alinhados. Então a mídia não vai tocar nesse assunto. Como o bilionário Xing Ling, que desapareceu, fizeram um vídeo, veja que ninguém mais nem fala desse bilionário, que era o homem mais rico da China, ele sumiu, meu irmão, porque ele foi preso. Porque ele era contra o Xi Jinping. Aí fizeram um vídeo de uma aparição dele, sabe como é que fizeram o vídeo? Parecia que ele estava dentro de uma prisão falando tal. E era uma mentira. Né? Porque em países que existe ditadura, meu irmão, quem é contra o governo é morto, preso, exilado. Então veja que a classe artística agora, Xing Ling, perdeu tudo. Perdeu dinheiro, direito de ganhar salários altos, perdeu direito de muita coisa. E essas leis, elas foram afrouxadas de 15 dias para cá. Eu falei na live de ontem, né, sobre sobre o 3 horas de videogame semanal para criança. Esse é o nível de controle. Esse é o nível de controle que eles têm de monitorar quanto tempo uma criança pode ficar na frente do videogame. E o incrível disso tudo é que ninguém fala mal. Ninguém bate. Ninguém argumenta. Ninguém é contra. Vocês já repararam isso? Ninguém fala nada. Isso eu acho incrível, né? O poder de influência que eles têm de conseguir calar a voz das massas. Calar a voz das massas. Eles conseguem calar a voz das massas. Ninguém fala mal deles. Aí nós estamos vivendo, né, um surto em Israel. Preste atenção nisso daqui, meus irmãos. Né? Israel tem mais de 10 mil casos da enfermidade pelo 4º dia consecutivo, mesmo com 2,6 milhões ter recebido já a 3ª dose. E aí vem aquela comprovação, né, do que eu tenho falado, que não é um problema agora, o problema é o futuro, meu irmão. É o futuro. Que futuro? É que a gente sabe que essas picadas não vão dar certo. Não vão dar certo. E além dessas picadas não darem certo, eles vão querer um passaporte único e vão querer uma picada com nanotecnologia. Picadas inteligentes, robôs dentro de nós. E eu já tenho batido nessa tecla aqui com vocês. Há alguns dias eu estou falando sobre esse assunto com vocês. Há alguns dias eu estou alertando vocês sobre isso. Que não é brincadeira. Não será brincadeira o que está sendo programado para a população mundial. E eu tô lendo esse livro aqui, né, meus irmãos? Eu falei alguma coisa sobre Albert Pike. No domingo a live caiu do grupo Bilderberg. E aí eu estou estudando sobre a instituição, a manipulação institucional da sociedade. E daí existe um instituto chamado Instituto Tavistock. Vocês podem pesquisar sobre este instituto. O nome desse instituto, Tavistock. Olha só. Presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês. O que eu vou ler aqui para vocês. Grande parte da ação manipuladora global é gerenciada por uma instituição.
o Instituto Tavistock de Relações Humanas, sediada no número 30 da em Londres. A partir da sede são administradas inúmeras afiliadas pelo planeta. Rand Corporation, departamentos do MIT, Centro de Pesquisa Stanford, Instituto Hudson, Fundação Heritage, Centro de Estudos Internacionais Estratégicos, Georgetown, onde é realizada a formação de funcionários. Presta atenção. Onde é realizada a formação dos funcionários do Departamento de Estado americano. Departamento de Estado americano, o Instituto Tavistock estuda os processos dos comportamentos individuais e coletivos, a fim de controlar e comandar as ações, os pensamentos mediante o uso de técnicas persuasivas, sugestivas, manipulativas e lavagem cerebral. E sabe desde quando isso vem ocorrendo na Terra? E estudando sobre isso hoje, eu fiquei alarmado, irmão Miros. Isso vem desde 1921, após a Primeira Guerra Mundial. Então veja bem, em 1921, após o fim da Primeira Guerra Mundial, que o Centro de Pesquisas começou a investigar a possibilidade oferecida pelo controle mental. O objetivo do estudo do local era neurose de guerra, que provocava um ponto de ruptura no equilíbrio psicológico dos soldados britânicos, em virtude do intenso estresse sofrido no conflito, entre outros motivos, pelo terror dos bombardeios. Posteriormente, o método científico foi aplicado em todos os campos de conduta humana. O Instituto Tavistock passou a examinar as reações individuais e coletivas de pessoas submetidas a diferentes estímulos com o intuito de exercer o controle sobre a população e manipulá-la. Conforme descoberta de Freud e depois da Escola de Chicago, fundada e respaldada pelo clã Rockefeller. E meu irmão, sabe que eu tô lendo aqui o livro Os Donos do Mundo. Tudo que eu estou passando para vocês desse livro, existem documentos que registro, né? O irmão Josemar Pereira, o melhor corretor do estado do Espírito Santo, tá lá no Facebook, ele já pesquisou, né? O Instituto Tavistock é um instituto sem fins lucrativos, que ele é um projeto de manipulação em massa, que está enraizado em todas as nações do mundo, que estudam o comportamento humano. Olha só, que estuda o comportamento humano para dominar as massas. O irmão Miros acabou de me mandar aqui a sede deles, né? Para vocês verem que isso daqui é muito sério que eu estou falando, meu irmão. E quem financiou tudo isso foi o clã Rockefeller. Então imagine, meu irmão, o quanto de dinheiro o tanto de dinheiro que vem para que as pessoas tá aí. Agora sim. Estava em espanhol. Então existe muitas matérias sobre eles. Eu vou colocar uma aqui para vocês. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer com isso? É que existe, na realidade, o Instituto Tavistock, ele é o cabeça de toda a manipulação em massa, né? E aí eles viram, meus irmãos, como eles começaram a estudar o comportamento humano,
E olha que coisa incrível que a gente vai descobrindo, né? O ser humano ele é totalmente influenciado. Ele é totalmente influenciado. Presta atenção, né, no que eu estou falando. Ele é totalmente influenciado. O ser humano ele é totalmente influenciado pelo meio ambiente em que ele vive. Então eles começaram a estudar o comportamento humano e existem duas coisas que me chamou a atenção aqui. E eu vou ler para vocês. Para vocês entender aonde eu quero chegar, né? Eles começaram a se utilizar da guerra. Para controle das massas. Então veja bem, o precedente dos soldados serviu para orientar a busca pelas causas e condicionamento que levam uma pessoa a perder o controle mental. O que eles querem? Que a pessoa se torne vulnerável para ser dominada e escravizada. Então, olha só. E o contato com a realidade anterior deixada pela indefesa ante novos estímulos. Então eles pegavam um soldado que veio da guerra com a mente totalmente deturpada pelos traumas da guerra e começavam a ver aonde que a pessoa perde o controle mental. E o contato dessa pessoa com a realidade anterior pode deixá-la indefesa ante novos estímulos. Então quer dizer, a pessoa foi tão bombardeada, o seu psique, que ela não consegue mais reagir com estímulo, não consegue mais ter perspectiva de vida, foco, desejo, ela se torna uma pessoa vulnerável e controlada. Agora presta atenção, a meta do grupo, isso em 1921, após a Segunda Guerra Mundial, presta atenção, a meta era quebrar a fortaleza psicológica do indivíduo. Por isso, os pesquisadores se esforçaram para encontrar as variáveis que deveriam aplicar a cada caso concreto, dependendo do resultado que desejassem alcançar. O fim era sempre o mesmo, o controle. Esforçaram-se para encontrar a essência da dissolução ou a dissociação social, com o intuito de alterar a percepções individuais que modificam as crenças, os valores prévios. Os cientistas do Instituto descobriram que um indivíduo que perde... Olha só, isso em 1921. Os cientistas do Instituto descobriram que um indivíduo que perde suas raízes é facilmente influenciável. Por isso seria necessário, olha o porquê da ideologia de gênero. Isso é um estudo de 1921. Olha só, por isso seria necessário acabar com o núcleo da família, destruindo os princípios religiosos, sexuais e tantos outros incutidos desde a infância pela cultura tradicional. Eu estou falando de um estudo de 1921 que estuda o comportamento humano e como manipular e dominar a mente humana, e os cientistas descobriram que uma pessoa que perde a sua raiz, ela é facilmente manipulada. Ela é facilmente influenciada. E aí eles têm uma agenda programada, olha só, meus irmãos, para destruir as raízes da pessoa, o núcleo dela, a família, princípios religiosos, sexuais e outros incutidos desde a infância pela cultura tradicional. E o que eles se utilizam para isso? A mídia. Aí veja bem, a interação da mídia de massa, as diretrizes dos métodos educacionais, a criação de diferentes tipos de ácido, a manipulação da opinião pública e a incitação ao
cultural juvenil tem um papel fundamental no processo de lavagem cerebral, o que facilita o controle comportamental. Acreditamos, por exemplo, que nossa opinião a respeito de determinados assuntos é criada em virtude da liberdade. Porém, para que isso ocorra, é preciso possuir toda a informação sobre o fato concreto que queremos julgar. É a imprensa, presta atenção, é de propriedade dos multinacionais que atuam no Clube Bilderberg, motivo pelo qual é impossível dispor de todos os dados necessários. Sendo assim, nossa opinião sempre estará condicionada a versões maniqueístas incompletas fabricadas pelo poder. E sabe o que eu achei aqui, meu irmão, nesse livro? Algo muito forte, que nós estamos aí diante de uma manipulação de massa. O Instituto, com as suas ramificações, descobriu que era necessária uma guerra invisível com um pânico mundial para um controle da humanidade. E, meu irmão, eu estou lendo um livro de 2005 que foi revisado em 2017. E então eles descobriram que por causa do medo e do pânico, quando as raízes das pessoas começam a ser diluídas, quebradas, destruídas, as pessoas são manipuladas. Dentro de todo esse princípio, nós vemos que toda manipulação da mídia, redes sociais, é para simplesmente dominar e escravizar a humanidade. Aí você vê, aí vem música, vem drogas, que fala sobre o movimento rap, rock and roll, que a CIA, só para vocês terem ideia, em 1960 a CIA doou 25 milhões de dólares em droga para viciar os jovens. E vocês sabem, né? A gente quando começa a estudar isso, você descobre que quem é o cabeça do narcotráfico no mundo é a própria CIA. Então quando nós olhamos para o que nós estamos vivendo, meu irmão, não é algo de agora. Nós estamos dentro de um sistema e nós aqui, é isso mesmo, irmão Jorge Fuzetti. Irmão Jorge Fuzetti, que está aí sempre na live, é uma pessoa muito informada. Eles começaram com o ópio, né, o LSD, e aí começou aí a MK Ultra, né? E talvez muita gente aqui não sabe, né? Muita gente não sabe aqui, ó, que a CIA, cujos agentes são formados na Tavistock. Os agentes da CIA são formados por esse grupo que coordena toda a manipulação em massa. E ele administrou o LSD, eles deram LSD aos próprios funcionários para estudar suas reações, causando várias mortes. Estamos nos referindo aqui ao programa MK Ultra, que surgiu quando a empresa farmacêutica suíça Sandoz AG desenvolveu o ácido lisérgico, o LSD. James Paul Hamburg, conselheiro da Roosevelt, criou o Instituto para promover a droga. O resultado foi o narcocultural do LSD nos anos de 1960, chamada Revolução dos Estudantes, que foi financiada por 25 milhões de dólares do governo americano através da CIA. E aí vem, meu irmão, vem a questão da droga, porque quando a pessoa entra na droga, é na sua adolescência e juventude.
Então veja bem, o Instituto Thovsky foi criado das fundações onde são desenvolvidos projetos com finalidades espúrias que nada tem a ver com a ação filantrópica que finge promover, porque eles dizem que é um instituto sem fins lucrativos, é um instituto filantrópico, mas por trás disso tá as sociedades secretas com a ideia do controle da raça através da mente. O irmão Miros me mandou um texto aqui em um artigo intitulado Tavistock Instituto da Controle da Mente, financiado pela Fundação Rockefeller. É um programa de pesquisa envolvido em comportamento humano, ciências sociais e psicologia. Hoje o Instituto Thovsky está secretamente envolvido com sites, olha só, sites e redes sociais, mídia alternativa e fóruns de conspiração e coleta de informação sobre membros da sociedade. Aqueles que não concordam com o programa da sociedade são psicologicamente atormentados. A esse tormento psicológico é supervisionado pelo Instituto. A USEF e a DARPA executam programas secretos na internet usando pesquisa de desenvolvimento do Instituto Tavistock. Seu objetivo é a manipulação massiva da sociedade por meio das redes sociais e da tortura psicológica nos que investigam a conspiração, ou nos que se opõem aos criminosos que dirigem a sociedade. A palavra teórico da conspiração é um termo que esses criminosos criaram como uma forma de programação neurolinguística para desacreditar automaticamente aqueles que investigam a criminalidade. A clínica Tavistock está localizada em Londres e está diretamente envolvida com o governo britânico. E aí, meus irmãos? E aí, veja bem, eles foram financiados pelo Instituto Rockefeller, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e as agências de inteligência são infiltrados por cavaleiros da coroa britânicas e maçons que trabalham para a coroa britânica. Geralmente, se você menciona a palavra Tavistock em um site de conspiração, será expulso imediatamente. Estou até com medo agora, porque eles podem tirar a minha página do ar por estar revelando quem eles são aqui, irmão Miros. Está aqui no texto que o Senhor me mandou. Então, veja bem, quando você olha para tudo isso, está aqui também que a família Levis e o George Soros financiam o Instituto, que nada mais é do que o controle em massa. Então todos comem na mão desse instituto e eles têm então aí um projeto, né, de escravidão para a humanidade. Por que eu estou falando isso diante dessa instituição agora? Porque o que está acontecendo em Israel, meu irmão? O que está acontecendo em Israel, né? Olha aí, ó. Tá grande aqui, eu já vou diminuir. Você vê que eles fizeram o povo correr, tomar picada para se salvar. A população quase inteira de Israel tomou, veio o passaporte e agora tá lá, né? Eles estão aí com mais de 10 mil casos diários, os hospitais abarrotados, provavelmente vai ter um lockdown nacional. E tudo isso daqui é o controle pelo medo. É por isso que eu tenho dito para vocês, que isso eu tenho falado há muito tempo. Eles estão
abrindo agora, né, a terceira onda aqui no Brasil. E começou agora. Então, cada vez que essas cepas vão evoluindo por causa do próprio imunizante, vejo que várias pessoas que tomaram até 3 doses estão pegando em Israel. O vírus vai ficando mais forte e vai começar a haver a necessidade de mais imunizantes com mais tecnologia. E cada vez mais a humanidade vai ficando manipulada. E quando você estuda sobre isso daqui, com certeza, meu irmão, o que está sendo aplicado, e hoje eu falei na live com o pastor Belísio, e eu volto a falar com vocês aqui, algo muito sério, que a gente tem que parar e pensar, por que todo o insumo dessa picada maldita vem do mesmo lugar. E aí lá em Israel já está essa mutação aí, além da Delta, está essa MU. Então veja bem, tem muita gente já pegando informação do Instituto aí. Olha o que eu quero falar aqui para vocês. Deus abençoe, irmão Luiz Oliveira, está dizendo ó, que o Instituto trabalha pelas mentes dos homens, foi estabelecida em 1921 por agentes jesuítas luciferianos servindo o Império Mundial Católico do Vaticano. Você vê que a live deu até uma travada de subir de espectadores agora falando desse assunto, meu irmão. Com certeza eles já estão filtrando por citar o nome deles e a questão de controle de massas. Então, o que eu quero falar com vocês? Nós estamos vendo, né, uma guerra psicológica. E eu achei aqui nesse livro, eles têm um princípio de uma paz mundial, que está ligado ao governo do anticristo. Então veja bem, eles falam de um inimigo necessário. O relatório Iron Monde propõe a criação do inimigo necessário com o intuito de perpetuar o sistema de guerra, presta atenção, ou servindo de complemento a esse, manter a sociedade unida diante da ameaça de um ataque externo. Para implementar essa alternativa, o estudo aponta como modelo os precedentes relacionados ao tratamento conferido aos grupos étnicos desfavorecidos, supostamente ameaçadores, em determinadas sociedades durante certos períodos históricos. A utilização dessa fantasma artificial introduzida pela propaganda governamental seria fundamental no processo de instrução de um sistema de paz permanente. Por mais improvável que o possível inimigo alternativo possa parecer, devemos salientar que é necessário encontrar essa figura com a qualidade e magnitude plausíveis se quisermos que algum dia haja uma transição em direção à paz, sem causar uma desintegração social. Na nossa opinião, é mais provável que tal ameaça seja inventada em vez de ser idealizada a partir de condições conhecidas. Isso não assemelha o que nós estamos vivendo agora, um inimigo invisível que apavorou e dominou o mundo? Para que esse sistema seja eficaz, é imprescindível que o inimigo alternativo, que seria o Covid, olha só, que o inimigo alternativo represente uma ameaça de destruição imediata, tangível e prontamente identificada. Isso deve justificar a necessidade de se pagar o preço de sangue em diversas áreas de interesse humano. Um possível inimigo seria o modelo de contaminação do meio ambiente, se o perigo apresentado à sociedade fosse realmente iminente.
Os modelos fictícios deveriam estar impregnados de uma convicção extraordinária, sustentada por uma considerável perda de vidas. Meu irmão, é incrível. A concepção de uma estrutura recente, mitológica ou religiosa, com essa finalidade sofreria através em nossa era, mas em todo caso deve ser considerada como uma opção. Aí nós temos dois inimigos invisíveis que estão assolando o mundo e criando pânico e medo. A questão climática e o vírus. A questão climática e o vírus. E esse relatório aqui, meu irmão, está ligado sobre a questão do grupo aí, que eu nem vou citar mais o nome, que está ligado ao grupo Tavistock, né? Então sabe o que é isso, meu irmão? Aí a escritora, que é uma jornalista aqui, está dizendo aqui, ó, reitero a importante constatação sobre a atual máquina de propaganda mobilizada pelos países ocidentais para alertar os habitantes do planeta quanto ao possível perigo provocado pela contaminação ambiental e, sobretudo, em relação às mudanças climáticas que supostamente ameaçam a Terra. Penso que são alertas infundados, fictícios, que foram denunciados por certos setores da ciência, mas que a mídia oficial faz questão de salientar. Esses críticos defendem que de tempos em tempos o planeta passa por mudanças climatológicas que conduzem com a evolução terrestre. Continuam nos contando mentiras ou, o que ainda é mais perigoso, meias-verdades. Ao invés de nos oferecerem conhecimento e verdade, educam-nos como apelos emocionais vazios e superficiais. A culpa é dos políticos que são incapazes de oferecer soluções acima deles. A responsabilidade está com a elite que ficou desorientada e conosco, pela parte que nos diz respeito, por aguentar e suportar tudo isso calado. Parece, meu irmão, o irmão está dizendo aqui, ó, a irmã Cristina, parece a picada do maligno, né? Quando nós olhamos para toda essa situação, eu quero dizer algo aqui para os amados, né? Eu vou passar amanhã algo sobre as demais sociedades secretas que estão ligadas ao grupo Bilderberg. Hoje, nós estamos vivendo um momento de uma manipulação em massa, de uma guerra silenciosa, de muita desinformação ou meias-verdades, como está escrito no próprio livro. Mas quando você estuda sobre documentos como esse, institutos como esse, você fica, meu irmão, vendo que nós estamos simplesmente vendo uma agenda diabólica contra a raça humana, sendo colocada em prática. Que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia, porque quem está no controle por trás dessa guerra invisível, essa guerra silenciosa, esse agente de pânico e de medo, quer dominar e escravizar a humanidade. Né? E aí vem as pedras guias da Geórgia explicando tudo. Eu quero dizer a todos também, né? Eu vou passar algumas informações. Eu estou muito cansado. Eu fiz uma live 6 horas com o pastor Belísio, fiz o culto no Zoom e estou aqui com vocês. E 6 horas da manhã eu estou acordado no jejum.
Após a passagem pelo tornado, nos Estados Unidos, tornados em série atinge, após o furacão passar, né? E vem os tornados deixando destruição. Também nos Estados Unidos, a Flórida, olha o que está acontecendo na Flórida, meus irmãos. Está sendo destruída, né? Estados Unidos declara emergência na Califórnia devido ao incêndio e calor. Aí olha o que aconteceu em Nova York. Tem alguém aqui dos Estados Unidos para confirmar isso aqui, ó. Enchente devastadora, a maior em 152 anos, castiga Nova York e deixa dezenas de mortos. Então, enchente ontem na Espanha, enchente hoje em Nova York. São muitas coisas ocorrendo no mesmo tempo, no mesmo instante, numa sincronia nessa questão climática. Aqui no Brasil teve uma cidade que teve um estrondo muito forte hoje. Irmãos, olha o que está acontecendo lá no país, né? Os que tomaram o Afeganistão desfilam com equipamento militar americano após derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. São 80 bilhões de dólares em máquinas, em mísseis, em bombas, em armamento, na mão de homens prontos para matar e destruir pessoas que são contra eles. Eu acredito que essa é uma das maiores derrotas do governo americano dos últimos tempos. E o que dá a entender que os Estados Unidos estão querendo guerra, meu irmão. Olha aí, Rússia alerta que a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia pode agravar o conflito. Eles estão querendo guerra. Pode ter certeza disso. Vou falar um pouco do Brasil. Olha só. Bolsonaro vetou, né, nos textos que revogavam a Lei de Segurança Nacional. Algumas coisas que eram contra o povo, mas não consegue de uma forma explícita e contra o sistema. Outra do presidente. E eu vou falar algo aqui. Bolsonaro vence Lula em Tocantins e Santa Catarina, segundo as pesquisas. Pelo discurso, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, que é muito sério. Pelo discurso do presidente hoje, eu acabei de ouvir o seu discurso. Eu não vi a live dele hoje é dia de live dele, mas eu vi o discurso dele. E eu vi ele defendendo a liberdade do povo. Eu vi ele falando, né, que é inconstitucional essas leis do passaporte sanitário. Ele também falou, né, de que se o ministro do Supremo for nas manifestações, e ele vai porque vai ser convidado, não pediu para que ninguém fizesse manifestação. Então, pelo discurso dele hoje, eu acredito que ele vai querer fazer a vontade do povo, por várias vezes falando, mas é um discurso muito pacífico diante da situação que nós estamos vivendo. Então, o irmão Jonas Ferreira está dizendo que vive na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, perto de Mississippi, muita chuva, vento e muito terror por lá. Deus abençoe, meu irmão. Então, eu quero dizer a todos os irmãos, deixa eu ver aqui, o irmão Miros falou agora da fala do Mourão, né? O senhor mandou agora, irmão Miros? Ou mandou mais cedo? Ah, tá aqui. Olha só.
Olha só o que Mourão disse. Mourão disse o que o Michel Temer disse. Correio Brasiliense. Mourão disse que... Olha só. Olha o que Mourão diz. Manifestação pro Bolsonaro em 7 de setembro é fogo de palha. Isso aí é tudo fogo de palha, zero de preocupação, completou o vice-presidente na segunda-feira. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou na segunda-feira, dia 23/8, sobre as manifestações, foi na semana passada, né, pro o governo dia 7. O general destacou que os atos representam uma tentativa de ruptura institucional. E isso daí é fogo de palha, zero preocupação. É a mesma coisa que Michel Temer disse. Disse ao jornalista na chegada do Palácio do Planalto. Mourão ainda falou sobre o caso do coronel Lacerda. Olha todo o pronunciamento de caráter político por um militar da ativa, no caso aí desse coronel. Ele está sujeito ao regulamento disciplinar. Regulamento disciplinar das polícias militares é muito similar ao das Forças Armadas. Então o comando da Polícia Militar de São Paulo deve estar tomando providências ao respeito, apontou. Então tá aí, né? Eu acredito, meu irmão, eu acredito que o povo tá querendo uma ruptura com os poderes, mas não haverá, porque não existe interesse para que isso aconteça. Então, se houver um caos, uma paralisação, vai ter a paralisação, né? Pode haver uma mega paralisação, como está previsto. Tem muitos ônibus, segundo, se for real mesmo, né? Os ônibus indo para Brasília, o exército se mobilizando. Mas a gente sabe, quando você estuda, por exemplo, um livro como esse daqui, ó, a gente acha que o exército brasileiro obedece o presidente. Mas existe um comando acima que comanda o exército e a inteligência do Brasil, né? Qualquer livraria ou pede pela internet o livro. Os donos do mundo. É os donos do mundo. Então, eu quero dizer aos irmãos que pode haver... A gente está aí diante de uma grande incógnita, né? Pode haver uma grande manifestação e uma grande paralisação, como também não pode haver nada. Simplesmente ter o evento dia 7, todo mundo voltar para casa e as coisas permanecer como estão. E eu vou dizer algo aqui para vocês. Algo... E se parar caminhão, parar o agro, parar tudo, é pior para o governo Bolsonaro. Infelizmente mesmo, porque daí o preço de tudo vai aumentar. Vocês lembram na greve do caminhoneiro que eles estavam vendendo comida cara, gás de cozinha cara, água potável cara, gasolina cara? Por quê? Porque não tinha gasolina no posto, não tinha gás na distribuidora, não tinha alimento, né, abastecimento, então o povo estava indo comprar. Então eu acredito que se paralisar, né? Se paralisar tudo e não houver mudança nenhuma, as coisas vão ficar mais caras ainda. E é pior. E também eu vi uma reportagem na UOL hoje, dizendo que existe uma preocupação, e isso veio lá tá lá no portal da UOL, uma preocupação do escalão lá do governo, que por causa dessa alta inflação, Bolsonaro tá com medo até de perder. Porque o preço de tudo tá ficando muito caro e a classes, a base do governo do PT são os menos favorecidos e foram os mais ajudados no governo, entre aspas. Então existe um grande conflito de poder, meu irmão, né? Então, agora o que a gente tem que entender? Você viu o que o Senado fez hoje? O Senado Federal
existia uma PEC lá sobre não interferir no emprego do cidadão. Por causa por causa da picada, da canetada, como diz o pastor Belísio no canal dele. Então veja bem, sabe o que o Senado fez? Não aprovou. Então o Senado está dando autonomia às empresas para mandar o funcionário embora que não quiser tomar picada. É por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, por mais que tem governador dizendo que é contra, presidente dizendo que é contra, deputado dizendo que é contra, o sistema é maior do que alguns. Eles estão governando contra o povo. Eles estão governando contra o povo. Então o Senado foi lá e arquivou, né? E está dando autonomia aos empresários para mandar os funcionários embora. É muito complexo o que está acontecendo. Foi nessa cidade aí que teve o estrondo. Essa cidade pequena aí teve o estrondo. O nome da cidade é Canhola. É no Rio Grande do Norte. Teve um tremor de terra seguido de um forte estrondo no Rio Grande do Norte. Tem relato de pessoas dizendo que foi um estrondo tão forte que estremeceu tudo. Muita coisa acontecendo. Isso aqui aconteceu em Minas Gerais também esses dias, né? Então eu quero dizer para os irmãos, teve uma irmã que escreveu aí, pastor, o senhor tá me dando medo. Irmãos, uma coisa eu quero dizer para vocês, né? Eu quero dizer para vocês. A nossa mente, como eu já expliquei, ela foi programada. Ela foi programada para rejeitar toda a realidade dos dias atuais. Teve um estrondo no Paraná, a irmã Ana Isabel está dizendo. A nossa mente foi programada para rejeitar tudo que vem contra a nossa realidade. Então, nós vivemos dentro de um mundo e não queremos acreditar que pessoas têm coragem de fazer o que estão fazendo com a população mundial. Mas, meus irmãos, é só você pegar as leis, pegar o que o Senado está aprovando, pegar o que o Congresso Nacional está aprovando. É só você pegar o que os governadores estão fazendo, os prefeitos estão fazendo. Tem um monte de cidade pequena agora que já está exigindo o passaporte. Um monte de cidade pequena já está exigindo para entrar em mercado, em pizzaria, em um monte de lugar. Então, eu quero dizer a todos, nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento assim que não temos como escapar do Apocalipse. O Apocalipse ele já está se desenrolando diante de nós. O start do Apocalipse será o arrebatamento da igreja. Então isso você e eu temos que acreditar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O livro é só você digitar aí na internet, ele tem vários portais para vender na Amazon, no Mercado Livre, e eles entregam na sua casa. E é barato esse livro aqui, meus irmãos, Os Donos do Mundo. Então, eu quero dizer a todos, não feche seus olhos para a realidade e vamos descer na presença de Deus. Eu me apego em Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3, a Bíblia diz
É a Bíblia que diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quando eu entendo que é o Apocalipse, ou eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu não fico desesperado, apavorado. Isso deve gerar em mim esperança e alegria. Por quê? Porque Deus revelou que tudo isso ia acontecer. Deus revelou, e a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Por que nós somos mais do que felizes? Porque nós temos a revelação. E se Deus está permitindo, olha só, se Deus está permitindo tudo isso acontecer, é pela própria perversidade humana, é pelo pecado humano, é pela desobediência humana, é pela submissão do homem às trevas. O homem quer as trevas. O homem não quer luz, o homem não quer conhecimento de Deus. Então nós precisamos se humilhar diante de Deus, buscar a presença de Deus, nos envolver com as coisas de Deus, priorizar o céu acima de tudo. Olha aí, o irmão Miros achou o livro em PDF para vocês aí. É só clicar no link e baixar agora o livro Os Donos do Mundo. Tá aí em PDF para vocês. Deixa eu colocar aqui no Facebook, para os irmãos também do Facebook poder baixar o livro. Glória a Deus. Então eu quero dizer a todos, irmãos, a todos os irmãos, nós não temos para onde correr senão aos pés de Jesus. Irmãos, eu quero convidar você que não entrou no jejum ainda, amanhã é o terceiro dia do nosso jejum. 6 horas da manhã, hoje tinha 310 pessoas no YouTube, tinha 26 pessoas no Facebook. Então, pessoas que estão aí caminhando pela manhã, tivemos atividades ontem e hoje, foi maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso o que Deus está fazendo nesses 2 dias. Imagine o que nos espera até o final desse jejum. Aleluia. E Deus, eu estou falando com vocês desse jejum desde o mês de julho. Ainda dá tempo de amanhã, 6 horas da manhã, entrar conosco nessa consagração e buscar a presença de Deus. Vai ser sobrenatural. O que Deus vai fazer é sobrenatural. Aleluia. Não tem problema não, irmão Manassés. Então, nós estamos fazendo caminhada. Após a ministração de manhã, o povo está caminhando. Tem gente que está caminhando à tarde, caminhando à noite. Tem pessoas que não têm condições de caminhar. Então tá uma bênção mesmo. O irmão Manassés acorda 4 horas da manhã. Esse é guerreiro. E vamos se voltar à presença de Deus. Vamos descer na presença do Todo-Poderoso. Tem irmãos dos Estados Unidos fazendo jejum, irmãos de Portugal. Tá uma bênção, meu irmão. Vamos descer. Eu estou convidando vocês. Esse é um ano de descer na presença de Deus. É um ano de descer na presença do Todo-Poderoso. Buscar a face de Deus enquanto ainda há tempo. Oh, glória a Deus. Enquanto ainda há tempo. Irmãos, eu preciso terminar essa live. Amanhã nós estaremos juntos novamente. 6 horas da manhã. Eu aguardo vocês no jejum. Não deixe de nos ajudar. Você que Deus tem falado. Você que Deus tem incomodado. Semeie nessa obra, meus irmãos. Nós precisamos estender a mão para muita gente ainda. Esse ano. Esse mês. E eu preciso da sua ajuda. Aquilo que Deus tocar no seu coração,
Faça uma oferta de amor, de carinho, né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, semeie com alegria. Você está investindo no reino de Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Eu estou bem cansado. Confesso que hoje eu estou muito cansado. Então, 6 horas da manhã, nós estaremos juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Miros vai colocar aí no grupo do Telegram o livro também. Os irmãos que não conseguirem baixar aqui, podem baixar lá. Mas baixe esse livro, leiam ele. É um livro muito importante que todos leiam. Que a mente de vocês vai abrir para tudo o que está ocorrendo. Com dados, registros, documentos que colocam aí as coisas no seu devido lugar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma live. Abençoa teu povo, tua igreja, os teus filhos nessa última hora. Ó Deus, que muitos que estão dormindo, muitos que estão distante da tua palavra, do teu espírito, venham se render à tua vontade, Senhor. Que o teu Espírito possa conduzir a cada um ao propósito. Que o teu Espírito possa revelar o teu projeto, Senhor. A tua vontade na nossa existência. Ó Pai, em nome de Jesus, como o salmista orou, eu oro nessa noite. Sonda-nos e nos conhece. A tua palavra diz que o salmista disse: vê se há em mim algum caminho mau e nos conduz pelo caminho eterno. Faz a tua obra na nossa existência, Pai, e permaneça conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se inscrevam no canal aí, ó, da Igreja Pentecostal Estrela da Vida, precisando chegar a 1000 inscritos. Não deixe de se inscrever lá. Deixe o link aí do canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Até 6 horas da manhã. Deus abençoe. Deus abençoe, meu